Olá! Nos Estados Unidos, o país que mais levou a sério a ideia de que é preciso premiar e punir professores de acordo com seu desempenho em sala de aula, uma consequência dessa ênfase em avaliar escolas foi que muitas passaram a cortar aulas de arte e educação física, ou outras atividades que não contavam pontos nesses testes governamentais. Mesmo que em menor escala, o problema também é identificado no Brasil. Se vamos tão mal em testes de português e matemática, por que deveríamos manter, por exemplo, um professor de arte na escola? Para um grupo de educadores, no entanto, cortar essas dimensões é empobrecer ainda mais o currículo e ignorar o potencial que elas têm como ferramenta pedagógica. Para falar um pouco sobre isso, vamos conversar hoje com mais do que um especialista, com um apaixonado sobre esse tema, Eugênio Valdez Figueroa, cubano radicado no Rio de Janeiro, que hoje dirige a recém-inaugurada Casa Daros, um espaço cultural onde os funcionários fazem questão de enfatizar que arte é educação. Ele é mais um convidado do programa Entrevista, nessa série que discute o desafio de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você. Eu te pergunto, para que manter hoje um professor de arte numa escola tradicional? Bom, a arte, eu não separo a arte da educação. A gente entende que a arte é um espaço que poderia, talvez, propiciar a curiosidade do aluno. Algo que a educação formal tenta fazer é separar em compartimentos estancos. Eu acho que um professor de arte na escola não deveria ser uma disciplina a mais, nem também deveria tentar procurar que o aluno vire artista. Você acha que não deveria ser uma disciplina a mais? Deveria ser uma disciplina integrada. Deveria trabalhar em sinergia com os outros professores. Seria muito interessante, por exemplo, trazer pela via da arte o interesse do aluno na matemática, ou na história, ou em outros campos que na escola se ensinam separados. A gente teve em Casa Daros, entre 2007 e 2011, uma série de programas de pinhole. Fotografia feita com o princípio da câmera escura. Os alunos, reciclando latas de leite, conseguiam transformar a lata de leite em câmera fotográfica e, pela via das oficinas, a gente conseguia que se desdobrassem perguntas dos alunos sobre questões de óptica, questões de química, e esse deveria ser, digamos, a missão do professor de arte. Mas como que a gente faz isso na prática? A gente precisa de o professor das disciplinas tradicionais, que vai ter uma formação em arte também, e aí eu te pergunto, vamos agregar a esse profissional que já tem muitas vezes dificuldade de formação mais uma disciplina, ou um profissional à parte que vai trabalhar em conjunto de forma interdisciplinar, formado especificamente para poder contextualizar a arte e a educação com o que está sendo trabalhado num determinado ano numa escola? Existem já experiências fora do Brasil que tentam relacionar arte e pedagogia desde o nível primário do ensino. Reggio Emilia, que foi uma cidadezinha pequena na Itália, desde a década de 70, Malaguchi, um grande pedagogo italiano, que foi bom amigo de Paulo Freire, pedagogo brasileiro, ele acreditava firmemente na relação entre as práticas criativas, as práticas artísticas e as práticas pedagógicas. E até hoje, o formato de ensino nas escolas do programa Reggio Children, que é como eles chamam, nessas escolas desapareceu a figura do professor e eles substituíram por uma dupla, um artista, que é um atelierista, e o outro é um pedagogista, eles chamam. O pedagogo e o artista trabalham em conjunto, pensando e escutando as perguntas de cada aluno.
A escola funciona como um ateliê e ela não força, ela desdobra o programa de ensino nas próprias perguntas dos alunos. O mesmo rumo, mas com especificidades, desenvolveu a Escola A Ponte em Portugal, que também prefere optar pela pergunta e pelo espaço da criatividade. Realmente, a arte aqui funcionaria como uma maneira de subvertir a formação imposta e convidar o aluno a ser participante, não só receber conhecimento verticalmente. Na verdade, a criança já tem inquietações. Ela tem, desde o período pré-escolar, já a criança é um grande pesquisador. Ele, depois de 2, 3 semanas de nascido, um bebê já começa a decodificar e recodificar por vontade própria e por necessidade, não? E ele começa a descartar o que não interessa e pegar o que interessa. Ele tem um caminho de inquietações muito bem marcado que vai acrescentando até os 5 anos de idade, quando entra na escola, e aí vem a educação formal e diz, não, você não tem que aprender desse jeito, tem que aprender de outro. E eu imagino que até deve ser uma experiência traumática mudar um critério de decodificação do mundo. Paulo Freire falava, antes de aprender a ler, temos que aprender a ler o mundo. E isso é muito válido. Pois é. E vocês, na Casa d'Aros, são muito inspirados por Paulo Freire. Como é que vocês aplicam Paulo Freire nesse conceito de um espaço cultural totalmente conectado aí com a educação? Tem um princípio que a gente assumiu como princípio próprio, que é válido tanto para a educação quanto para a arte. Ele falava, ensinar exige saber escutar. A escuta é a base de tudo. Precisamos escutar o outro. E o maestro, o professor, na sala de aulas precisa escutar a criança. Ele é grande responsável. E muitos programas de museu se empenham em receber escolas e mais escolas para uma visita guiada. A gente tirou o conceito de visita guiada porque é em si mesmo um conceito impositivo, não? Vertical. Freire apelava à ideia da horizontalidade. Então, a visita em um museu deve ser participativa. O mesmo na sala de aula. Você precisa saber o que a criança interessa e, por aí, orientar o caminho do ensino. A filosofia do Freire fica claro que é fundamental a autonomia do professor, né? Ou seja, para dialogar com os alunos, você precisa ter um professor também autônomo e que consiga trabalhar a partir do que ele recebe dos alunos, desenvolver conteúdos que vão ser úteis ou que façam sentido naquele contexto. Por isso é importante não massificar metodologias, sino massificar, digamos, partilhar, não massificar. Claro. Massificação é sempre ruim. O importante é partilhar princípios de ensino. Mas, e esses princípios de ensino são a motivação, são o caráter lúdico do aprendizado, são a interação, a pesquisa. Despertar a curiosidade. Mas para isso você não precisa ter um professor altamente bem formado, bem capacitado, pensando um pouco assim, às vezes um professor com menos capacidade. Não é melhor, nesse caso, que ele receba mesmo um método estruturado ou uma cartilha de como trabalhar arte e educação? Eu acho que um professor, sobretudo, tem que ter a responsabilidade de partilhar experiências. Todo mundo tem algo a ensinar, a partilhar. A escola demanda e o contato diário com as crianças demanda uma estrutura, mas o mais importante é trabalhar uma por uma e fazer troca de experiências. Agora, Eugênio, eu estava comentando aqui no início da entrevista, assim, como isso aconteceu muito nos Estados Unidos, onde esses testes que avaliam linguagem, matemática, acabaram colocando, passando uma mensagem para as escolas de que se você for bem nesses testes,
você vai ter recompensas, você vai ter bônus salarial, vai ter aumento, enfim. E uma consequência lá, muito debatida, foi justamente o corte da disciplina das artes. Se a gente coloca mais uma disciplina ou mais uma abordagem a ser feita, mais uma tarefa passa a esse professor, e se ele não consegue fazer bem aquilo que ele é, naquilo no qual ele é avaliado, qual o problema? O problema está na avaliação ou o problema, mais uma vez, está na forma como a gente trabalha isso em sala de aula? Eu acho que o problema está em conseguir que o aluno deseje ir à sala de aula, deseje aprender. E é um fato que oficinas de criação são um veículo interessante para a criança ficar na escola. Ficar na escola não é apenas se divertindo e aprendendo. O mundo da comunicação, a velocidade que experimenta o mundo hoje, é uma enorme competência para a paciência que demanda o ensino e o aprendizado. Se a arte nos traz algo para aprender nesse sentido, é que tem que parar. Tem que parar, prestar atenção, dar-se o tempo de questionar algo. Às vezes, me lembro daquela fala de Zygmunt Bauman, que as pessoas correm, passam o tempo todo correndo hoje, só que não sabem para onde vão. Como que você vê que nossas escolas trabalham com a questão da arte? Em 2008, que junto com o artista Luiz Carnicer, uruguaio, a gente decidiu trazer um simpósio para mergulhar no tema analfabetismo funcional. Realmente foi um problema que me chamou a atenção, não porque fosse exclusivo do Brasil, está espalhado por toda a América Latina como uma epidemia e cresce. Só que o Brasil é pioneiro, pelo menos, em se preocupar em fazer estatísticas. Em outros países não existem, só existem estimativas, mas não estatísticas. E na época havia sido avaliado uma quantidade de aproximadamente 34 milhões de analfabetos funcionais no Brasil. O número era assustador, especialmente para mim. Eu venho de um país que tem 11 milhões de habitantes, então 34 milhões são mais de 3 vezes a população do meu país. Nesse momento, a gente foi que chamou profissionais do mundo todo para trocar experiências, não só pedagogos, também artistas preocupados com a educação. E uma conclusão foi feita no final do evento que é importante, mais que trabalhar com a criança, é trabalhar com o professor e diretor da escola. É importante trazer, sensibilizar sobre a responsabilidade que tem. Eles são os verdadeiros multiplicadores, os que passam mais tempo com a criança. E a aula tem que ser, sim, mais sedutora. O professor mide a temperatura dos resultados se há um diálogo eficaz. Não é apenas por um texto escrito que ele vai a conseguir saber se a criança realmente aprendeu de colo uma informação. Não, ela tem que refletir. E no debate, na sala de aulas, cheia, a criança ávida por perguntar, que acabe o ano e as perguntas, em vez de ser menos, sejam mais. Aí é que vai haver resultados. Tomara, Eugênio. Muito obrigado por sua presença aqui. Foi uma honra tê-lo como convidado. Obrigado a você, Antônio. Obrigado a vocês que nos assistiram e nós voltaremos com o programa Entrevista com mais um convidado para discutir o desafio de ensinar em suas múltiplas linguagens. Obrigado.